Então, queremos agradecer, Papai do Céu, por esse dia lindo de hoje, esse dia de sol, por essa semana que passou, por esse aprendizado, né, por a gente ter a oportunidade de estar nessa casa, né, estar tendo essa palestra de hoje, pela nossa saúde, pelo alimento de cada dia. Pedimos também que ilumine a Joana na leitura de hoje, e a Vanderleia também possa fazer uma boa palestra, que a gente possa levar conosco, né, e para outras pessoas por aí. Assim seja. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, esse ensinamento moral, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens, os quais Jesus se dirigia, não teriam compreendido essa questão. Por isso ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. É preciso entender por essas palavras a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais aproxima da divindade. E que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. De fato, se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos, o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são sua negação, visto que o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo levado até a amar os inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade. É por isso mesmo sempre um indício de uma maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição se dá em razão da existência desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Boa tarde. Um pouquinho resfriada hoje, mas vamos lá. Bem, encarnação, perda de tempo, melhoramento. Vamos entender um pouquinho da encarnação. Deus, esse ser de suprema inteligência, enfim, né, que está em tudo e em todos, ele não parou de criar. A todo momento ele cria espíritos, a todo momento ele constrói planetas, enfim, para que o processo não termine. Nós que estamos aqui já somos espíritos reencarnados. Não é nossa primeira encarnação aqui, né? Nem na Terra e talvez em outros planetas, com toda certeza. Como é que funciona? Mais ou menos no meu entendimento. Papai do Céu cria um espírito e o coloca ainda no mundo primitivo, que foi aquele que nós já habitamos, que são aqueles em que ainda há muito do instinto, digamos assim, de preservação, e não como hoje, que já temos alguns sentimentos, algumas sensações e emoções dentro de nós. Aquela época era apenas o instinto de conservação, né, no mundo primitivo. Nessa criação, fomos criados simples e ignorantes. E a cada encarnação que viemos a um planeta na carne, na Terra, com essa densidade aqui, que é a que conhecemos, a gente vem para experienciar
aprender. O objetivo realmente da encarnação são dois basicamente. O de expiação, que é limpar o que eu sujei lá atrás no meu passado, o que eu fiz de errado, e promover tanto a minha evolução como a evolução do meu semelhante. Eu devo aqui nesse planeta contribuir com a evolução das pessoas. Seja o meu filho, com a educação que eu dou, seja aqui na casa espírita, com alguma palestra que de repente eu fale alguma coisa que toque em vocês. Nós temos essa obrigação nessa carne de melhorar e fazer o bem a alguém. Eu já disse outras vezes em palestra que não precisa estar dentro de uma casa. Hoje minha mãe mesmo me disse, eu não vou lá, mas eu não preciso estar lá para fazer o bem. E é verdade, né? Quando você na rua dá uma informação como chega de ônibus até o terminal da fonte, um exemplo, você está fazendo bem a alguém. Por mais simples que seja essa atitude, porque você perdeu o seu tempo para fazer o bem, né? Para auxiliar alguém, para ajudar o próximo em alguma situação qualquer. Então, gente, na encarnação é necessário, aliás, voltando a falar, a encarnação ela é necessária para todos nós. Assim que a gente deixar esse corpo físico e retornar ao mundo espiritual, nós passaremos a se chamar espíritos errantes, que são espíritos que ficam aguardando a nova oportunidade de reencarnar. E hoje a gente está aqui já nessa oportunidade. E estamos fazendo o que com isso? Melhorando ou perdendo tempo? A nossa melhora aqui requer primeiramente consciência. Consciência daquilo que eu faço de errado, daquilo que a minha própria consciência já me desperta, né? Que já me toca de que eu esteja fazendo de errado. Ninguém aqui é perfeito. Não sei se alguém pensa que mas se olhar, analisar interiormente e ver uma mínima ação que você faça, você pode perceber um engano. Vou dar um exemplo meu. Na quarta-feira, antes de vir para cá, eu não conseguia sair na Rua Amazonas, para atravessar a rua. Ninguém me dava vez, o trânsito parado, mas ninguém me dava aquela brechinha para eu cortar. Eu já me irritei com as pessoas ali. Isso não é uma imperfeição? Por ser tão intolerante? Por achar que as pessoas têm que me dar a vez? Eu, no meu bom senso, eu acho que sim, mas já me irritei. E vocês acham que Jesus de Nazaré se irritaria? Se nós temos que ser o modelo dele, ele se irritaria nessa situação? Na época talvez não tivesse carros, mas não sei, né? Uma outra situação qualquer, será que ele se incomodaria com isso? Com certeza não. Então a gente ainda é muito falho, muito imperfeito. E nessa caminhada de se corrigir, realmente a gente precisa ter consciência daquilo que estamos fazendo de errado. Quando apontar, quando aquela angústia vir de uma ação que está fazendo errado, a gente tem que se perceber e começar a se policiar. Se quiser ignorar, tudo bem, o livre-arbítrio de cada um. Mas é perda de tempo. Depois de ter essa consciência, depois de ter esse discernimento daquilo que a gente anda fazendo de errado, porque eu acredito que a gente tenha um cesto, né, um balaio de coisas para consertar nessa vida, só nessa vida, fora em outras. Mas é tudo um processo que a nossa consciência vai cobrando pelo menos um de cada vez, né? Porque senão a gente enlouquece. Mas sempre tem um lá apontando de algum erro e que a gente tem que se conscientizar e melhorar. Depois dessa consciência feita, o negócio é na hora da situação a gente corrigir. Né? Peraí, hoje eu vou fazer diferente, não vou fazer como sempre. Essa correção vai exigir de mim um esforço, uma vontade. Porque o próprio Livro dos Espíritos diz que muitos dizem, eu quero mudar, mas falta a vontade verdadeira, aquela vontade firme, aquela vontade que faz a pessoa superar. E além dessa vontade, é preciso, no meu entendimento, uma disciplina e uma perseverança, porque as situações vão voltar para você errar de novo. Semelhantes àquelas vão voltar para você cair, digamos assim. Mas não é que é para você cair, para você ser testado. Vamos ver se realmente ainda está firme, né, a vontade. Então, muita vigilância daí também, nas nossas ações e pensamentos, porque a gente pode voltar a cair. Papai do Céu
nos dá N chances para isso todos os dias, gente. Todos os dias a gente tem essa chance para esse melhoramento. Na carne, como estamos agora, é um mundo mais denso, né? O nosso corpo físico é mais denso. E as emoções que a gente sente aqui, elas são muito mais fortes. Elas, é como se fosse assim, triplicado, sabe? As sensações. Se você tem uma tendência, se nós temos, eu me incluo nisso, uma tendência, por exemplo, à preguiça, mas a preguiça mesmo, aquela de querer levar vantagem, né? Sempre empurrar para os outros, né? Não vou lavar louça hoje não, vou deixar para ele, para ela. Isso se acentua aqui. Todas essas situações, elas se acentuam muito mais forte. Então é muito mais difícil vencer, mas não impossível. Não nos seria dado essa chance se não fosse possível a gente reverter a situação, a gente passar por cima, vencer ela, esse obstáculo. É sempre nos dado, digamos assim, uma cruz que a gente pode carregar sim. O desespero, o aumento da ilusão desse desespero é que faz a gente acreditar que não. Mas é sim, todo problema tem solução. Já ouviram falar que só a morte que não tem? É verdade, só o desencarne mesmo, que se chegou a hora é a hora. E ainda assim, se a pessoa tiver um mérito, pode reverter o quadro, né? A pessoa pode receber uma moratória aí, vamos dar mais uma chance. Mas o resto tudo tem solução. Não há problema que não vai haver solução ou não vai haver má inclinação que você não possa melhorar nessa vida. Basta a vontade e as escolhas certas. Muitas vezes é necessário se afastar de pessoas que te inclinam para aquele caminho, né? Daquela empresa, daquele tipo de negócio que você não quer mais. Não é verdade? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu de uma conhecida, para vocês terem ideia da situação dela. É uma pessoa assim de poder aquisitivo baixo, tá? Trabalhava e conheceu uma certa pessoa de poder aquisitivo alto e que ofereceu para ela mais ou menos naquela linguagem, né? Casa, comida, roupa lavada, enfim, para eles se relacionarem. Ela, na dúvida, ficava assim, em dúvida, até me consultava o que eu faço, o que eu não faço, mas eu sempre dizia para ela, olha, eu prefiro acreditar no amor, no sentimento. Mas eu nunca disse para ela, não vai porque você vai se arrepender porque isso é um barco furado. Porque eu percebia que ela tinha também esse desejo dessa vida farta, de passeios, de vida boa, né? De não mais trabalhar fora, enfim. Então eu me calei, porque realmente tem coisas que só a pessoa passando para sentir e saber. Ela precisa vivenciar aquilo para realmente diferenciar e ver, não é isso mesmo que eu quero. Porque outro dizendo não ia funcionar. Então passou um tempo e ela se afastou, né, de mim. Isso é lógico, porque quando a pessoa trilha um caminho que ela, mesmo eu não tendo dito o que eu achava de verdade, ela sentia o que eu pensava. Então ela se afastou. Aí eu vi ela agora na sexta-feira e não falei absolutamente nada, a não ser um bom dia e tchau. Mas ela no sábado eu soube que tomou a decisão de sair desse relacionamento. E no momento que me ligaram falando isso, eu fiz uma prece para que ela continuasse com força e coragem de tomar essa decisão. Porque um relacionamento por um interesse, quando a alma dela já não permite mais isso, esse tipo de atitude, não ia ser uma coisa boa. Se ela continuar, ela vai acarretar doença, vai acarretar um monte de mazelas para ela mesma. Então, às vezes é preferível ela retomar o atalho que tomou, voltar para o caminho reto e recomeçar. E com esse aprendizado ela vai estar muito mais forte, podem ter certeza. Com isso, gente, não é apontando o erro dessa minha conhecida, que eu não estou apontando, exemplificando, para que a gente possa tomar dos exemplos dos outros um aprendizado, para a gente mesmo. Com ela, eu digo para vocês, é um bom exemplo para tudo na vida que tiver interesse, seja em relacionamento ou em qualquer outra coisa, não vai dar certo. Porque é como construir um castelo, mas um castelo é pesado, né? Numa areia movediça. Afunda, não tem jeito. Porque só o que é de real mesmo, o que é forte, o que fortifica, o que é resistente, é aquilo que nasce dos bons sentimentos, das boas intenções. Então, voltando à questão da carne, é aqui que a gente vivencia mais intensamente. Talvez essa pessoa que eu estou lhes falando, ela tivesse essa sensação, né, material de querer, né? E ela realmente usufruiu muito disso. Porque a pessoa podia oferecer.
mas não preencheu, não completou. E aonde ela resolveu tomar a atitude mais coerente dentro da minha opinião. E espero que ela tenha perseverança, né? Porque agora, ela já se conscientizou, ela já tomou ação, já, né? Reagiu diante disso, mas agora ela tem que ter perseverança, disciplina para se manter assim, né? Porque as dificuldades vão vir, né? A conta de luz vai aparecer e eu ainda não estou trabalhando, o aluguel, enfim, para manter-se nessa situação e se melhorar. Os espíritos, quando eles desencarnam, o maior sofrimento deles é justamente isso que nós temos a oportunidade hoje. É de terem perdido o tempo enquanto estavam aqui. Eles que estão lá, eles choram. Literalmente, eles gritam. Eles gritam, a alma grita de arrependimento por não terem feito o que deveriam ter feito aqui. E hoje é nós aqui, nós é que estamos nessa oportunidade de fazermos diferente, melhor a cada dia. Lá eles choram e se arrependem por não terem mais tempo. E hoje vocês sabem que é difícil reencarnar. Minha mãe teve 7 filhos, minha avó materna teve 11, a minha primeira sogra teve 16, na verdade 19, 3 faleceram. E hoje, quantos filhos cada um tem aqui? Eu tenho só uma. E veio, porque senão talvez não tivesse tido filhos nessa vida. Quero dizer que com isso, mais difícil está de reencarnar. Porque as pessoas não estão tendo mais tantos filhos. Então, a peneira está sendo muito, difícil passar ali para chegar nessa oportunidade de novo. E a gente está nela e está fazendo o quê? Perdendo tempo? E os espíritos, como eu falei lá do outro lado, conscientes disso, eles imploram para uma nova oportunidade de reencarnar. Mas está complicado, né? Por exemplo, eu tenho o meu pai que desencarnou, vai fazer 20 anos e eu tenho a certeza que ele ainda não reencarnou. Então são 20 anos que está esperando para voltar, né? E voltando a falar do meu pai também, para vocês entenderem e desmistificar isso, que, por exemplo, eu, Wanderleia, nessa encarnação, eu não sou como a Wanderleia de 10 anos atrás. Eu mudei, certo? O meu pai, de 20 anos atrás, não é mais o mesmo homem lá do outro lado. Ele também melhorou. Ele já não vive mais como os homens e os costumes dos homens daquela época. Entenderam? Então, tudo se transforma, tudo se melhora, até mesmo do lado de lá. Só que aqui, nessa carne, o salto é muito maior que a gente pode dar. Porque as emoções são mais fortes, as sensações são mais fortes. A sensação do ódio, da raiva, da impaciência, enfim, de tudo aquilo que nos acomete e que a gente pode e tem dentro de si o mecanismo para enfrentar, de se controlar, de buscar esse equilíbrio, o autocontrole. O nosso Jesus Cristo é o nosso modelo e guia. Ele veio e ele era puro, digamos assim, ele é o puro exemplo de equilíbrio. O que é o equilíbrio no meu entendimento? É ter um emocional equilibrado, um racional equilibrado e uma parte ativa equilibrada. Coisa que hoje nós ainda somos... As pessoas, por exemplo, emocionais demais, elas são muito sensíveis, digamos assim. Tudo fere, tudo magoa, tudo machuca. Será que é para nós sermos assim? Tudo magoando, tudo machucando? Ou é para nos tornarmos não frios e duros? Não, mas mais resistentes a essas coisinhas, a não dar tanta importância à mágoa, ao melindre, àquela pessoa que me deixou com raiva, aquela mágoa que eu não esqueço. Se é para nós seguirmos Jesus, se é para a gente chegar ao nível dele, que é o máximo que a gente alcançaria, pelo menos nesse planeta Terra, porque igual a Deus não tem comparação, a gente nunca vai chegar igual ao Criador, mas ao nível de Jesus, pelo menos nessa fase terrena, que Jesus é o governador da Terra, ele está, ainda hoje, ele não vai voltar, digamos assim, a reencarnar aqui, ele não vai voltar, mas ele continua olhando por nós. Então, se é para nós chegarmos ao modelo dele, e talvez até ser um governador também de um planeta, todos nós podemos ser um governador de um planeta com a nossa evolução, com a nossa melhora.
se chegarmos ao nível dele. Nesse equilíbrio, não é verdade? Porque Jesus não era assim, senhor, não, senhor, paciente. Ele também, né, se posicionava. Ele também, ele não é só emocional, digamos assim, só palavras doces, só, sabe, só aconchego, não. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Eu custei a entender isso porque eu mesmo me revoltava. Porque eu queria só alegria, eu queria só, digamos assim, calmaria, águas mansas. E de repente a coisa virou um turbilhão e eu me revoltava. Então como é que eu vou entender isso? Me resignando e aceitando, compreendendo o espiritismo verdadeiramente e aceitando que as condições que eu passo hoje é para o meu crescimento. E também talvez por resgate, coisas que eu tenho para passar e reparar as minhas faltas do passado. Então eu quero dizer assim que Jesus, ele é o nosso modelo, mas assim, ó, as pessoas têm que entenderem esse equilíbrio que Jesus era. Porque tem pessoas que pensam que ser, digamos assim, agir como Jesus é ser totalmente caridoso e emocional e aceitar tudo, e não é. Compreendem? Ou ser, enfim, doar tudo que você tem, não é. São N coisas que ocorrem ali nessa situação que não é como a interpretação da gente está equivocada. É isso que eu quero dizer. Eu vejo por outras religiões um conceito, por exemplo, assim, de amor, um conceito que eu quero passar. Facebook. Aí botam uma foto lá de algum familiar. Minha filha veio me questionar isso ontem, por isso que eu estou falando hoje também. Aí, eu amo muito essa minha sobrinha, eu amo muito, beijo no coração. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu não tenho muito emocional, mas eu entendo assim, ó, o que é o amor para essa pessoa? É expor aos olhos dos outros que ama? Ou, porque para mim, amor, no meu entendimento, é perder a favor do outro. É ceder a favor do outro. Tipo assim, se o outro está precisando, eu ficar sem doar para ele, é realmente, entre aspas, se prejudicar, que não é um prejudicar na vida espiritual, mas um prejudicar na vida terrena aos olhos dos outros, em favor do outro. Então tem muito, no meu entendimento hoje, muito conceito equivocado, seja do que é Jesus, seja do que é esse equilíbrio, esse amor, sabe? Porque eu acho que não é por aí. Tem que ser um pouquinho racional, tem que ser um pouquinho emocional, um pouquinho ativo, de tomação. Nesse equilíbrio a gente tem que chegar, né? Voltando a falar das questões de reencarnar, de encarnar, nós encarnamos num determinado corpo, numa determinada família, num determinado lugar e com uma determinada personalidade. Todos nós passamos por isso aqui. O corpo vai influenciar o corpo? Vai. Por quê? Porque nessa minha nova experiência na carne, o corpo que eu tiver vai determinar muita coisa. Por exemplo, assim, vocês conhecem alguma pessoa que é bem gorda, parece que não come nada, mas até o vento que ela respira engorda? Não é verdade? Não tem pessoas que passam por essa situação? É uma prova que essa pessoa tem que passar. E isso vai determinar, vai podar alguma coisa de um erro de vida passada. É para nós julgarmos? Não, não é isso, mas é só para entendimento. Todo mundo tem o corpo que precisa ter nessa encarnação, para poder passar por suas provas. A família que a gente veio é a mesma coisa. Nós estamos encarnados na família que precisamos ter. Seja a família no sentido das pessoas, a moralidade delas e a condição financeira que tem essa família. Precisamos estar ali. É ali que está nosso resgate. O lugar aonde a gente nasce modifica totalmente a nossa encarnação. Eu ter nascido hoje em Blumenau é muito diferente se eu tivesse nascido no interior da Amazônia. Ou lá na Síria, no Líbano, onde são regiões de guerra, de conflito. Ou se eu tivesse nascido, por exemplo, na Antártida, no isolamento do gelo. Você pode ver, todos os cantos do mundo são habitados, né? Eu digo não cada centímetro quadrado, mas assim, tem pessoas morando lá. E essas pessoas estão lá porque precisam estar lá. Em cada canto do planeta. E esses lugares diferentes que a gente encarna e esses costumes diferentes nos trazem novas experiências, novas óticas de ver a vida. Por exemplo,
Vamos falar em um hábito alimentar. Eles não criam certos insetos na China para se alimentar? Se a gente pensar nisso aqui, a gente vai se aterrorizar, né? Comer inseto, né? Mas por que lá foi dessa maneira? Por causa da guerra, né? O nosso povo alemão aqui, de um porco, não aproveita tudo, até o sangue do porco? Aproveita tudo. Por quê? Pela fome que passaram na guerra, na Alemanha. Né? Primeira e Segunda Guerra Mundial trouxe essa necessidade de um porco saber aproveitar tudo, porque a fome vem, né? Então, hábitos e costumes, eles são realmente modificados de lugar para lugar, né? E isso nos ajuda, por isso nós temos que encarnar várias vezes. Cada local desse a gente vai aprendendo um pouquinho, né? E a personalidade? Essa casa tem esse estudo da personalidade, que é importantíssimo vocês também terem conhecimento. Ninguém aqui é igual. Cada um vê a vida com uma ótica diferente. É como se a gente usasse óculos diferentes. Como se o meu óculos fosse cor-de-rosa, o dela azul, o dela amarelo. Mais ou menos isso. A gente vai ver diferente a paisagem, não vai ver? Então, a minha ótica é um emocional, só que eu tenho um problema de lidar com esse emocional. Então, assim, e como eu sou uma pessoa ativa, eu acredito que o meu passado foi esse, mas eu nunca falei com o Zé se é isso ou não, tá? Nunca tive nenhuma revelação sobre isso. Mas eu me vejo que eu devo ter sido uma pessoa muito da malandra em outra vida. Sério, assim, de me vitimizar, de fingir doença, sabe? Para levar vantagem em alguma coisa, que hoje eu venho num corpo que me dá uma atividade que eu não consigo ficar parada. Eu fico mal se eu ficar parada, sabe? Eu estou mal se eu ficar parada, então eu sou obrigada a me movimentar. Que mal, se eu quiser repetir o erro do passado, de ficar parada, de ficar estável ali, né? Eu vou me sentir mal, então eu sou obrigada a entrar em movimento. Né? E trabalho, digamos assim, num local que exige bastante isso, então eu penso que seja assim. Eu brinco até no trabalho que a gente está resgatando, todo mundo lá foi malandro que nem eu, mas não estou assim afirmando, né? Só uma brincadeira assim para a gente, no meu entendimento é isso. Então vamos dar um outro exemplo. Se ela é muito estressadinha no trânsito, ou impaciente com tudo, com a pessoa mais devagar, o que vai acalmar ela numa outra vida? Uma base mais calma? Se ela desequilibrar isso, é uma base mais calma que vai equilibrar. Se é uma pessoa que gosta muito dos prazeres da vida, né? Aquele que de manhã à noite é festa, 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 o que vai equilibrar ele numa outra vida? De repente ele vir mais isolado, com aquela base que não quer muito contato com pessoas. Compreendem? Então até esse recurso da personalidade que a gente está, é um mecanismo para a gente se melhorar. Para a gente se combater dos erros do passado e poder fazer melhor daqui para frente. Então tudo nos é oferecido a gente que não sabe utilizar, muitas vezes, não é? Deixa eu só me pegar aqui um pouquinho aqui. Eu queria dar um exemplo. Como eu convivi com uma pessoa que fazia atletismo, eu lembro dessa parte assim, porque eu sempre me cobro isso. Quando um treinador vai passar um treino para um atleta, né? Ele pode dizer assim, mais ou menos essa linguagem que eu vou usar. Você vai dar 10 tiros de 300 metros. Tiro não é arma de fogo, não. Tiro é aquela disparada rápida, na pista, por exemplo. Você vai dar 10 tiros de 300 metros a tantos segundos e você vai dar seu 110%. Aí eu ficava pensando, como 110%, né? O máximo é 100%, né? Aí, o que eu quero dizer e entendo por isso? Quando o técnico passava essa informação para o atleta, ele queria que ele desse o máximo, assim, até a sua extrema exaustão, né? Que ele desse o máximo de si. E aí eu pergunto para vocês, quem de nós dá 110% no esforço da nossa melhora? Será que a gente faz tudo mesmo que deve fazer? Será que a gente vai até a exaustão, até o limite das nossas forças? Como o atleta tem que fazer ali? Ah, mas não é fácil. Não é, a gente sabe. Mas a gente sabe que é nessa exaustão, talvez é nesse 10%, que ali vai estar o vencimento do obstáculo. Entendem? Talvez é ali. E a gente se desanima.
Às vezes está em 70% e já não quer mais saber de continuar, né? De superar aquela má tendência. Eu quero parar de fumar, eu quero parar de fazer a fofoca, eu quero não sei o quê, mas não persiste, não dá esse 10% a mais. Eu acho interessante essa colocação do 110%. Vamos parar para pensar quantos por cento a gente anda se esforçando aí na nossa melhora, né? Tem uma questão também do Livro dos Espíritos que nos coloca assim, ó. Qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? Ou seja, qual é a consequência de que se a gente fez algo de errado, a gente, né, se arrepender, o que isso ocorre? O que ocorre quando a gente se arrepende já aqui na vida corporal e não espera para se arrepender lá no outro lado? O Espírito responde que a gente avança desde a vida presente, ou seja, já dá um passo à frente, né? Só o fato de ter consciência e se arrepender. E se ele tem tempo para reparar as faltas, melhor ainda. Quer dizer, nós estamos aqui com tempo, por quê? Por que a gente tem tempo? Porque a gente está vivo. Se a gente está vivo, tudo pode ser diferente amanhã, né? Então, como eu falei, quando a consciência faz aquele clique, opa, eu errei, eu estou arrependido, eu devo reparar, faça, não deixa para amanhã. Não deixa. E não se culpe, porque a culpa ela vem muitas vezes para te diminuir e te deixar lá embaixo. Ela é importante, porque ela nos faz reconhecer o erro. Mas permanecer no estado de culpa não é bom, não deve. Ficar se culpando, se vitimizando, não. Muda os pensamentos, muda a energia, muda o local que te traz essa sensação ruim e vai em frente corrigir. Porque a culpa não é legal nesse sentido. Porque tem pessoas que passam a vida se culpando, até gostam, né? Talvez para criar uma peninha dos outros, né? Para se vitimizar, né? Fazer aquele dodóizinho, ter mais atenção. E não é legal isso. Perdão. Tem uma música, mas eu não vou falar agora da música, mas só dessa frase, que é do Zé Geraldo, que é Dando Milho aos Pombos. Muita gente aqui conhece. A música fala de outras coisas, mas não é a letra que eu quero pegar, é só essa frase, dando milho aos pombos, né? Porque a frase inteira é assim, ó. Tudo isso acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos, né? Então, o que eu quero falar com essa frase? Ela me toca, porque o que a gente está fazendo? Ficando na praça, vendo a vida passar? Dando milho aos pombos, né? Sem consciência do nosso papel aqui, do que a gente tem para fazer, desse tempo que a gente tem que saber aproveitar, agarrar ele, esse tempo que nos resta e fazer o melhor que pode, né? Porque tem gente que empurra a vida com a barriga, não se esforça para nada, que quer viver em águas calmas como eu há um tempo atrás, né? Que não podia dar a menor turbulência que eu já me apavorava, desesperava, né? Que se revoltam, se rebelam com tudo e todos, né? Muitas vezes comete o suicídio por não aceitar dada a circunstância que acontece. É isso aí. Será que nós estamos nessa condição de estar na praça dando milho aos pombos? O que verdadeiramente a gente está fazendo da nossa vida, né? E eu gosto dessa frase por isso, porque ela nos move a pensar e peraí, será que eu não posso fazer mais? Né? Aquele 110% lá que eu estava falando, será que não posso um pouquinho mais além? Né? Eu quero também dar um exemplo para vocês Primeiro eu quero falar uma frase aqui. Que a vida feliz é a vida agitada e perturbada. Isso está no Evangelho. Às vezes a gente reclama que a nossa vida é muito cheia de, né, problemas aqui, não para de surgir situações, uma hora é com o filho, outra hora é com o marido, outra hora é o vizinho, outra hora é no trabalho. Mas a vida perturbada, a vida agitada é a vida feliz. Porque aquela vida de águas mansas, aquela família que não tem, parece, problema nenhum, né? Os filhos são tudo bonzinhos, a mãe não sofre com o filho com droga, a mãe não sofre com isso, com aquilo. Eu não estou dizendo que a gente deva promover o sofrimento para ser feliz, não é isso. Estou querendo dizer que se os problemas aparecem, se as circunstâncias ocorrem, é nelas que a gente vai exercitar a tal da paciência, a tal da resignação, a obediência. Entendem? Então, essa é a verdadeira vida feliz, porque você está o tempo todo exercitando isso, né? E quando aquela vida assim muito calma, muito serena, que as pessoas não arriscam nada, nada muda, aquela vida
não foi muito, digamos assim, não é aproveitada, mas assim, de grande aprendizado. Porque tudo estava meio estável, né? E a gente pede encarnações assim, tá? A gente pede, a gente não quer vir com problemas, não. E nos é concedido, só que é uma perda de tempo para o espírito. Porque ele poderia ter, sabe, aproveitado melhor, exercitado mais aqui nessas sensações, emoções boas que a gente tem que alimentar, né? Desenvolver. E para concluir, porque hoje o assunto está meio escasso aqui, eu tive pouco tempo para estudar. Assim, gente, ó, eu quero dar um exemplo. Eu vou usar a Joana, pode ser, Joana? Porque esse exemplo é muito bom. Vocês querem saber se vocês estão melhorando? Eu acho que é um exemplo muito bom, tá? Que eu vou dar. Depois vocês podem jogar em outras situações na vida, mas ele é certo. A Joana, né, essa moça magra, né? Eu vou te dar um peso, que eu não sei qual é. 53 quilos, né? Bonita, elegante, né? Sedutora, enfim, encantadora. A Joana tem um grupo de amigos e trabalha com eles, enfim, eu estou inventando a história, tá? Ela trabalha com esses amigos e esses amigos adoram a Joana. Nossa, eles né, amam a Joana. Eles até têm intenção de se relacionar com a Joana, mas acontece que ela já é comprometida, né? E aí, a Joana, enfim, sai do trabalho, vai viajar, vai morar fora, fica uns 10 anos fora e não tem mais contato com esse pessoal. Depois de uns 10 anos, a Joana reencontra esses amigos, né? Ou pelo menos um ou dois reencontra. E aí esses amigos, só que assim, passou 10 anos, mas a Joana também, 10 anos se passaram e 10 quilinhos se acrescentaram na Joana. A Joana engordou um pouquinho, sabe? Ela está uns 10 quilos mais gorda. E aí os amigos dela olham para a Joana e a Joana não é mais aquela moça, né? Exuberante, né? De 53 quilos. Eles conversam com a Joana, mas não vai mais, sabe? Não dá mais aquela ligação, né? Até porque eles têm, na mente deles, todos são assim, tá? Todos nós somos assim. Quando a gente vai fazer referência a alguma pessoa, é como a gente conhece aquela pessoa, até aquela data que a gente conviveu. E a Joana não é mais aquela pessoa de 10 anos atrás. A Joana passou a frequentar a CEIU, eu estou jogando aqui, né? Puxando a farinha para o nosso saco aqui. A Joana frequentou a CEIU, começou a tomar passe, estudar o Evangelho, né? Assistir palestra. E a Joana foi modificando as ações e as atitudes dela. O que esses amigos não sabem é que não foi os 10 quilinhos que a Joana engordou, que não atrai mais, que não sei, não dá mais certo com a Joana. É a energia da Joana que mudou. Com isso, eu quero dizer para vocês que quando a gente começa a se melhorar, a se combater, a não querer mais cometer aquele erro, a querer se afastar de pessoas que não nos fazem bem, que os exemplos não são assim de acordo com o que a gente está aprendendo e querendo para a nossa vida, a gente vai se afastando de pessoas. Isso é natural. Esse processo é natural. As pessoas vão nos deixando de lado naturalmente, não precisa nem você fazer esforço, porque não há mais uma cumplicidade ali. A Joana evoluiu e eles estão naquela mesma rotina, certo? De bebida, de festa, balada, enfim. E aí isso muda, e isso é natural acontecer, que as amizades se vão, e outras vão vir. Muitas ainda em desacordo com a energia da Joana por conta do trabalho, né? A gente não pode escolher quem trabalha com a gente não tem um detector de energia, né? Mas vai vir pessoas do bem, enfim. É isso que muda. Se pessoas estão indo e vindo na sua vida, né? E você está frequentando uma religião, seja lá o que for, e está se esforçando para se melhorar, pessoas que, né, você tinha tanta afinidade e de repente parece que você não tem mais, você mesmo também sente isso, você não quer mais aquela companhia, aquela amizade, você está se melhorando. Eu acho que essa é um bom termômetro para a gente medir isso, né? E as pessoas que por sua vez, como eu falei, conheceram naquela época e já estão um tempo sem ver, sempre vão ter referência de você daquele jeito que você era. Mas a gente já não é mais. Na verdade, ninguém é igual. Sempre eu acho que há uma mudança, né? De um ano para o outro a gente deve melhorar e mudar alguma coisa. Só que, por conta do nosso livre-arbítrio, da nossa vigilância, do nosso esforço, uns vão caminhar mais rápido. Os passos vão ser mais largos. Enquanto os de outros, né, vão ficar meio estagnados ali. Para concluir, gente, eu queria dizer uma frase do Chico Xavier, que ele diz mais ou menos assim,
que Deus cria todos os dias uma página nova no livro da vida. Todo dia, quando você acorda, tem uma página nova lá em branco. O que você colocar dentro dessa página é por sua conta, ou seja, é por nossa conta, né? Então, cada coisa que a gente resolver fazer naquele dia, de certo ou de errado, é nossa ação, é o nosso querer, né? É a nossa vontade ali. Só que todo dia a chance muda. Todo dia tem uma nova oportunidade da gente fazer melhor. Todos os dias essa página está em branco novamente para a gente escrever uma nova história. Então, lembrando, a gente é autor da nossa história e que a gente possa cada vez mais se melhorar. Ninguém é perfeito, ninguém é melhor do que ninguém aqui. Todo mundo está na sua luta íntima de se vencer, de se batalhar, né? de batalhar para a sua melhora e ser melhor. E é isso que eu tenho para deixar para vocês. Que vocês possam fazer uma boa página amanhã. Obrigada. Então, obrigada, Vanderleia, né, por essa belíssima palestra esclarecedora de hoje. E agora a gente vai para a segunda parte dos trabalhos, que é o passe. Então, só lembrando, né, para quem ingeriu algum tipo de bebida alcoólica, né, que, por favor, deixe a sua fichinha na cadeira ou entregue lá na recepção, né, porque a nossa sala ela é toda preparada para os trabalhos de amanhã, né, de tratamento. Então, se a gente tivesse 2 salas, talvez até seria possível, mas como a gente só tem uma hoje, então aguarde uma nova oportunidade, né, talvez a palestra de quarta-feira ou domingo que vem, tá bom? Agora a gente vai ouvir a oração final da Vanderleia. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que possamos, Pai, a cada dia, ter mais consciência dos nossos atos, dos nossos erros, que a gente possa realmente desenvolver um pouquinho de humildade em nossos corações, para se arrepender e querer reparar. Que cada um de nós aqui possa ser inspirado nessa noite a ter melhores pensamentos, a querer buscar uma reforma mais eficiente, com mais vontade firme, e que não nos falte, Senhor, a coragem e a força, especialmente a perseverança de continuar nessa caminhada, nessa luta. Assim seja.